alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula essa semana. Eu continuo o conteúdo grupo de substâncias. Então, hoje nós vamos ver os sais e os óxidos. Só dando uma recordada, na última aula nós vimos os ácidos e as bases, né? Então, ambos, quando em contato com a água, vão liberar íons, né? Só que íons diferentes. Os ácidos liberam o H+, que é chamado de hidrônio, e as bases liberam o OH-, que é chamado de hidroxila. Mas esses dois grupos, eles em contato com a água liberam íons, certo? Então, hoje nós vamos começar pelos sais. Os sais são substâncias iônicas, por quê? Porque liberam íons positivo e negativo, que possuem um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, quando vocês repararem em uma substância, uma fórmula, que tenha elementos químicos diferentes de H, de hidrogênio, e de OH, então é um sal. Os sais apresentam características como sabor salgado, conduz bem a eletricidade, e os sais são obtidos pela reação de ácidos com bases. É a chamada reação de neutralização. Então, é quando misturamos um ácido com uma base, formará um sal e uma molécula de água. Reparem nessa equação química. O HCl, que é um ácido, junto com uma base, o NaOH. Então, a gente retira o hidrogênio e o OH. Então, sobrou o cloro e o sódio, né? O Cl e o Na. Então, esses dois se juntam. Então, se juntando, eles formam uma substância diferente de H e de OH, que será um sal. Então, o NaCl é um sal. E o que sobrou? Sobrou 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, que é a molécula de água. Então, essa é a reação de neutralização. Um ácido com uma base formará um sal e água. Os sais são classificados em 2 tipos, os oxigenados e os não oxigenados. Os oxigenados, como o nome já está dizendo, são sais que contêm oxigênio na sua fórmula. E o nome desses sais é dado da seguinte forma. Então, primeiro, o nome do segundo elemento, mais a terminação ato, mais D, prefixo, mais o nome do segundo elemento. Então, olha aí o exemplo. O sulfato de potássio. Então, o segundo elemento é o enxofre, como nós já estudamos, nós não usamos o radical enxofre, e sim substituímos por sulf. Então, sulf mais a terminação ato, sulfato de o nome do segundo elemento, né? Não, o nome do primeiro elemento, gente, eu coloquei errado aí. É o nome do primeiro elemento. Então, sulfato de potássio. E o CaCO3, o carbonato, porque o segundo elemento é o carbono, né? Mais terminação ato, carbonato. E o primeiro elemento é o cálcio, então carbonato de cálcio. E os não oxigenados são sais que não têm oxigênio na sua fórmula. E o nome é dado da seguinte forma, da mesma maneira, mas só que muda a terminação de ato para eto. Então, nos não oxigenados, nós vamos usar eto ao invés de ato. Então, o NaCl não tem oxigênio nessa fórmula, então é eto. Então, segundo elemento, o cloro, então cloreto, e o primeiro elemento, que é o sódio, cloreto de sódio. A mesma coisa com o sulfeto de ferro, né? O enxofre, que é o sulfe, o sulfeto, e o primeiro elemento, que é o ferro, sulfeto de ferro.
E os óxidos são substâncias formadas pelo oxigênio e apenas um outro elemento químico qualquer. Então, será só o oxigênio e outro elemento. Esse outro elemento pode ser um metal ou um não metal. O nome dos óxidos é dado da seguinte forma: óxido mais D mais o nome do elemento. E é necessário indicar o número de elementos pelos prefixos mono, quando for 1, di, quando for 2, tri, 3, tetra, 4 e assim por diante. Então, o exemplo, o SO é um gás, né? Então, não tem nenhum elemento aí, consideramos que seja 1, quando não tem nada é 1. Então, usamos o prefixo mono, monóxido e o nome do elemento, monóxido de enxofre. O segundo exemplo, o SO2, como tem dois átomos de oxigênio, é dióxido de enxofre. E o SO3, trióxido de enxofre. E o último é trióxido de dinitrogênio. Como tem 2 nitrogênio, também tem que usar o prefixo, no caso aí de 2 é trióxido de dinitrogênio. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Utilizem o livro para estudar, para realizar as atividades. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Tenha uma ótima semana de estudos e até a próxima aula. Um grande beijo!